Bem, então, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para ter uma conversa sobre o Antropoceno com quem? Com a minha colega, a professora Sônia Barros de Oliveira, que é do Instituto de Geociências, trabalhou muito mais com química durante muito tempo, mas, por exemplo, colaborou em várias publicações que nós fizemos sobre aquecimento global, né, mudanças climáticas, e junto comigo, né, participou de um ciclo pequeno, uma pequena série de seminários sobre esse tema do Antropoceno esse ano lá no Instituto de Energia e Ambiente. É uma série que eu costumo fazer sempre nos meses de março e abril, mas sobre outros temas anteriormente, e esse ano foi sobre... Alguns dos participantes estão aqui, estou vendo uns 3, acho, dos alunos, e outros certamente estão nos acompanhando online. O Reinaldo José Lopes é jornalista científico da editoria de ciência da Folha, principalmente, mas tem uma atividade complementar bem diversificada. Ele tem um blog muito interessante, chama Darwin e Deus, mas, além disso, agora tem um canal no YouTube que está bombando, né? Bombando eu digo então que está tentando. Eu digo que está bombando, porque assim as pessoas ficam curiosas. Bom, então como é que nós vamos proceder essa conversa? No período inicial de esquentamento, vamos dizer, da conversa, eu vou fazer uma rápida introdução ao tema. Depois a Sônia vai, e eu vou explicar inclusive por que ela vai focar no aspecto que tem a ver com as ciências naturais. E aí, depois disso, eu vou dar a palavra ao Reinaldo para ele falar o que ele achar, na perspectiva dele, comentando, trazendo coisas novas, etc. E eu vou ficar aqui, como eu vou estar coordenando, eu vou, sempre que possível, introduzir algumas ideias que, evidentemente, vão vir mais do lado das humanidades, das ciências humanas, etc., que eu já aproveito já nessa introdução para dizer, eu acho que é um aspecto relativamente secundário da questão. Quer dizer, a discussão mesmo sobre o Antropoceno é uma discussão, do meu ponto de vista, no domínio das ciências naturais, mas com imensas repercussões no lado das humanidades, como nós vamos ver. Só que não é isso que nós vamos privilegiar, pelo menos hoje. Eu sei de colegas aqui da USP que estão planejando fazer sobre esse mesmo tema um outro evento no segundo semestre. Então, talvez seja mais pelo lado das humanas, porque quem anda pensando nisso é o Wagner Ribeiro, que é geógrafo e tal, então é bem provável que seja, vamos dizer, um bom complemento a esse evento aqui, né, essa conversa. Enfim, e depois dessa parte mais introdutória, nós vamos tentar fazer o máximo possível que seja uma conversa aqui, entre nós e também agregando, abrindo para perguntas aí de vocês ou que venham do pessoal que está online, que costuma mandar por e-mail. O ideal seria o seguinte, quem tiver, enquanto a gente estiver expondo, já tiver alguma ideia assim, de pergunta, alguma intervenção a fazer, que puder me mandar uma colinha de papel, já é bom, porque conforme for eu já introduzo na conversa e tal. Senão, não precisa ficar esperando que chegue lá naquela hora em que aí fala, bom, agora está com vocês, né? Vocês podem perfeitamente usar o papelzinho aí para interferir na conversa antes de chegar na hora de abrir para o público. Bom, o que eu primeiro queria chamar a atenção de vocês é para esse Nigram Viewer aí. Não é uma ferramenta muito usada, mas ele é muito útil se você precisar saber se um determinado assunto está ocorrendo nos livros, em geral. É uma coisa virada para os livros, né? Está lá, Google Books. E eu já tenho usado muito para outros assuntos, mas aí colocando Antropoceno, infelizmente não é em todas as línguas que tem. Tem muitas línguas, mas não tem em todas. Então eu estou ficando só no inglês. Por exemplo, quando eu fiz isso com sustentabilidade, é muito importante colocar em alemão também, porque foi anterior. Em alemão ocorreu anteriormente. Mas no caso
do Antropoceno, acho que basta em inglês. Então, o que a gente vê se a gente pega assim, um período bem longo, que vem desde 1950, que decolou um pouco antes dos anos 2000, essa curva quase vertical, quase perpendicular, aí, né? É uma explosão de menções ao Antropoceno nos livros. Vejam bem, não é só título de livro, isso aí pode ser capítulo, ou passagem de livro, assim por diante. Mas tem uma coisa interessante, é que tem duas ocorrências nos anos 60 e nos anos 80, ali que, evidentemente, na comparação com o que acontece nos anos 2000, é uma coisa irrisória. Mas se eu interrompesse, em vez de colocar 2008 no final, que é a última data que a ferramenta permite, né? Se eu tivesse colocado, por exemplo, 90, aí nós íamos ter duas montanhazinhas assim, o que quer dizer basicamente o seguinte, que embora era uma palavra já em uso, e não só pelo biólogo Stomer, que parece ter usado muito nos anos que precederam o lançamento científico da questão. Mas, assim, ela nem se compara, né? Fica muito claro. Tal. E aí, o gráfico seguinte... é rápido para a burra. Então, eu tirei aí uma parte, aí peguei só a partir de 95, então, aparentemente, fica mais preciso, né, que teria começado já uma certa onda em 98, e a partir de 2000, 2001, principalmente nós vamos ver isso, quer dizer, quando Crutzen, numa reunião do IGBP, sobre o qual nós falamos muito aqui no evento anterior com o Carlos Nobre, né, sobre a história da abordagem do sistema Terra, que foi há 15 dias atrás. Foi numa reunião do IGBP que ocorreu em 2000, em Cuernavaca, que, vamos dizer, incomodado com a maneira como os paleontólogos, principalmente, se referiam constantemente ao Holoceno, o Crutzen teria feito uma coisa até meio irritada, assim, de dizer, nós não estamos mais no Holoceno, nós estamos nu, e não vinha a palavra para ele. E alguém assoprou o Antropoceno. Por quê? Bom, porque já estava em uso, como está em claro aí, inclusive já tinha um uso relativamente importante antes de 2000. Agora, muita atenção. É que estou usando aí uma das boas resenhas que foram feitas em 2016 sobre esse assunto, em que o autor, inclusive, usa um trocadilho aí de antropocena, né? Porque, assim, é tão amplo como isso espalhou que não foi ele que inventou, não. Ele cita um outro geógrafo, esse Lorimer é um geógrafo, ele cita um outro geógrafo que, um pouquinho antes, no ano anterior, alguma coisa assim, teria lançado essa piadinha da antropoceno. Mas ele que faz, num paper que realmente é uma das melhores resenhas mais amplas que tem, ele faz essa classificação, ele propõe essa tipologia de questão científica, de zeitgeist intelectual, provocação ideológica, novas ontologias e ficção científica. Não pense que os autores são completamente separados, porque eu acabei de descobrir um dos principais autores científicos sobre o Antropoceno tem uma obra de ficção científica também. E provocação ideológica pode ficar achando estranho, mas, por exemplo, nós temos um autor muito importante das ciências humanas, que é o Clive Hamilton, australiano, em que, nesse paper, ele está classificado como provocação ideológica, porque ele é muito incisivo, tal, mas eu diria que ele faz parte da questão científica, só que pelo ângulo das ciências sociais. Agora, para o autor, ele foi tão veemente que ele classifica a obra dele como provocação ideológica. Bom, como eu disse, já antecipei, no momento aqui o que nos interessa é só a parte 1. Seja ela pelo ângulo das naturais, seja ela pelo ângulo das humanidades. Mas nós não vamos dar bola, em princípio, nada é proibido, mas nós não estamos aqui para discutir os outros 4 tópicos. Como? É uma espécie de moda intelectual. Mas essa palavra em alemão é utilizada num outro sentido. Eu estou fazendo uma tradução meio pobre aqui, não sei se alguém depois quiser. É escrito no tempo, mas é o que está circulando.
Literalmente é o espírito do tempo, né? O que está circulando na imaginação coletiva. Bom, estou apertando no lugar errado. Bom, agora nós temos aqui um gráfico bem melhor, porque esse Mali fez também no ano seguinte, por coincidência, da mesma escola de Oxford. Eles são ambos de uma escola de questões ambientais, só que o Mali não é geógrafo. Eu acho que ele é mais da área das geociências. Ele fez uma revisão aí mais concentrada, mais centrada só no aspecto questão científica. E essa, contrariamente ao que eu mostrei antes do Nigram Viewer, isso é só um rastreamento em periódicos científicos. Tá certo? Não é livros em geral. Ele põe ali embaixo, baseado no Web of Science. E aí, isso é muito interessante, porque além de ter o gráfico, ele dá algumas datas, aí, como, por exemplo, a constituição do grupo de trabalho sobre o Antropoceno, ali em 2009, mais ou menos. Uma publicação que é considerada um marco, tal, que é da Philosophical Transactions, da Royal Society, um número especial, 2011, eu acho. E, principalmente, quando aquela curva aí realmente, aí, no caso, fica também quase perpendicular, é porque saíram 3 periódicos científicos, que praticamente todos dedicados ao tema. Né? Então, o que a gente fez, então eu queria só apresentar isso como, vamos dizer, introdução ao assunto, para perceber, principalmente, não só a atualidade da questão, o quanto isso está, vamos dizer, difícil de acompanhar, porque quando eu tive que fazer uma seleção de textos agora, no final da nossa série de seminário, tive que fazer uma seleção de textos para colocar na minha página, e eu vou indicar isso para vocês logo em seguida, eu vi que eu tenho mais de uma centena, que certamente devo ter lido metade. Então, e aí restringindo, né, só aos aspectos considerados da questão científica. Então, o que eu já antecipo para vocês e queria convidar vocês, isso aí é a home da minha página. Eu criei, esses dias, um cantinho esquerdo ali, uma coisa que, clicando, dá acesso a toda essa literatura, quer dizer, não aos 100, mas eu fiz uma seleção de 36, mais alguns textos de apoio, dá uma coisa como uns 40 textos, que me pareceram os mais importantes. Adoraria que as pessoas que visitarem me digam, está faltando tal coisa que me pareceu muito importante, ou eu não colocaria tal texto, você botou entre os selecionados, mas não vale a pena, etc. Eles estão separados assim, textos de apoio, são aqueles que eu procuro dar mais destaque, por exemplo, essas 2 resenhas que eu mencionei, do Mali e do Lorimer, né? Então estão lá como textos de apoio, e depois uma outra parte que é seleção de textos, aí tem 30 e tantos. E, além disso, os vídeos. Quer dizer, esse aqui, né? Então, o vídeo desta sessão logo estará disponível também ali, além de estar na página do IEA e além de ir para o YouTube. E um vídeo do Sistema Terra, que foi o evento com o Carlos Nobre há 15 dias, e também um vídeo bem mais antigo, mas que tem um certo interesse para essa discussão, que é um vídeo sobre Gaia, que tem um livro que eu organizei, acho que já me esqueci que ano foi, mas deve ter sido lá para 2011, né? É um livro Gaia, assim, com capítulos de um deles é o da Sônia. Então, o vídeo que eu tinha ficado muito tempo sem ver e revi recentemente me pareceu muito mais interessante do que estava na minha memória, e tem tudo a ver, principalmente com a discussão sobre o sistema Terra. Está tudo ligado, porque eu acho razoável pensar, como muitos afirmam, que não dá para discutir antropoceno sem referência ao que foi a história, vamos dizer, curta, né, porque são uns 30 anos, disso que a gente chama de abordagem do sistema Terra.
E como nós vimos aqui na sessão anterior com o Nobre, ele confirmou uma coisa muito influenciada pela discussão da hipótese Gaia. Então, essas coisas estão absolutamente ligadas. Olha, 15 minutos certinho de introdução. Então, é só o que eu queria, por enquanto, dizer. Agora eu vou pedir para o pessoal aí da técnica colocar o PowerPoint da Sônia. Bem, como disse o Zé, né, é um debate da época. Essa aqui é a capa de um artigo bastante recente, de 2011 ou 2012, sobre o antropoceno. Ah, sim. Como já mencionado, então, essa palavra ela já era antiga, mas ela pegou mesmo a partir da intervenção do Crutzen. O Crutzen é um químico, um químico eminente. Na época em que ele fez essa intervenção, ele já tinha ganho o Prêmio Nobel de Química por conta de seus estudos sobre o ozônio estratosférico. E ele fez essa intervenção durante uma reunião científica, e, a partir daí, a palavra ficou consagrada. 2 anos depois, ou 1 ano depois, isso foi em 2011, né? 2000, exatamente, 2000. Em 2002, ele publica na revista Nature esse artigo chamado A Geologia da Humanidade. Como o Zé mostrou, né, foi a partir de 2002 que a literatura sobre o antropoceno explodiu. E, dizendo de modo simples o que ele diz aí, né, o resumo desse artigo é isso: a atividade humana vem tendo uma presença crescente nos múltiplos aspectos do mundo natural. Os processos geológicos, como está enfatizado ali no artigo da Nature, estão afetados cada vez mais pela ação antrópica. Essa é a ideia fundamental. Bom, aí, nesse artigo, na sua primeira intervenção, ele fala de uma possibilidade, ele fala dos vários aspectos do sistema Terra afetados pela ação antrópica e propõe que o início do antropoceno, desse novo período da história geológica, que nessa altura ainda não havia muita certeza em que tipo de posição hierárquica na escala do tempo geológico esse novo período ia ocupar, mas ele propõe que o início seria o final do século XVIII. Final do século XVIII, no início da Revolução Industrial. Ele faz essa proposta, então, em 2002. Bom, trata-se, então, da intervenção humana nos processos da natureza. Quando é que isso de fato, começa, né? Eu aqui coloquei alguns slides para situar um pouco a questão da intervenção humana na natureza. É claro que a intervenção humana na natureza vem desde que a espécie humana existe, o que tem mais ou menos uns 200 mil anos. Hoje se fala numa antiguidade um pouco maior da espécie humana, mas a data mais consagrada para o aparecimento da nossa espécie é de algo em torno de 200 mil anos. Essa figura aqui está mostrando alguns elementos dos chamados ritmos da Terra, que eu quero chamar a atenção para a curva em azul, a curva do meio em azul, é a variação de temperatura na Antártica, ao longo dos últimos 800 mil anos. Então, nós temos 800 mil anos de variação da temperatura, aqui no caso aqui da temperatura na Antártica, que serve de base para a gente imaginar qual foi a variação de temperatura na Terra como um todo. E a gente vê que há oscilações mais ou menos regulares, que representam períodos mais frios, períodos chamadas idades glaciais, e períodos mais quentes. Aqui à direita do gráfico nós temos o tempo zero, que é o presente. Então, na curva azul, vocês podem ver, não é, que a temperatura está
nos valores mais altos. Nós estamos vivendo, então, um período de temperaturas altas. Esse período, na escala do tempo geológico, é chamado de Holoceno. É um período que não só as temperaturas estão altas, como elas estão muito estáveis em relação ao período precedente. Vocês veem ali os 100 mil anos precedentes, correspondem à última idade do gelo. Foi um período que não só as temperaturas eram muito mais baixas, mas eram muito mais oscilantes. Isso a gente pode ver muito bem, muito melhor, aqui nesse diagrama, onde eu pus uma lente de aumento sobre os últimos 100 mil anos. Então, aqui a temperatura, de novo, no eixo vertical e no eixo horizontal, os últimos 100 mil anos. O presente está aqui, na extrema direita da curva. Então, nós vemos esse período chamado Holoceno, que tem mais ou menos uns 12 mil anos, e o período que precedeu foi a última idade glacial, em que o homem já existia. Ali, na parte da esquerda, a gente vê uma hipótese razoavelmente recente, no trabalho de 2017, uma hipótese para o espalhamento da espécie a partir da África, com segurança, pelo menos 50 mil anos, né? Bom, a população humana, então, já vem desde 200 mil anos, mas até 10 mil anos, ou 12 mil anos, era uma população muito pequena e que, durante todo esse tempo, esteve quase à beira da extinção. Por muitas vezes, quase se extinguiu realmente. E essa população só veio a se estabilizar e começar a crescer quando nós entramos nesse regime climático do Holoceno, nesse regime de estabilidade climática do Holoceno há 12 mil anos. Foi quando a espécie, então, se sedentariza, quando a agricultura é inventada, e aí a nossa espécie aumenta muito em número. É a partir desse momento, realmente, é que a intervenção na natureza começa a se tornar mais evidente, né? Aqui estão alguns dados demográficos. 10 mil anos se estima em 1 milhão de habitantes. Até 10 mil anos atrás, imagine então, mais de 90% da história da nossa espécie, uma população muito pequena, de no máximo 1 milhão de habitantes. A partir daí, a população começa a crescer e, na época da descoberta da América, como mostra o gráfico aqui à direita, se estima uma população na faixa dos 450 milhões. Agora, esse ainda é um crescimento muito lento. O crescimento realmente do número de habitantes da Terra se expande enormemente a partir dos anos 50 do século passado, como essa curva mostra muito bem, não é? A população humana, essa curva que está aqui em preto, mostra o aumento da população humana. Imagine, na época da descoberta, menos de 500 mil, o primeiro bilhão é atingido no início do século XIX, o segundo bilhão, 1930, o quarto bilhão, 1974, e hoje estamos com 7,6 bilhões. Então, há realmente uma explosão populacional a partir dos anos 1950, da segunda metade do século XX. A gente precisa olhar isso com cuidado, porque é a partir de curvas desse tipo que a discussão de quando começou o Antropoceno é que vai se estabelecer. Aqui nesse gráfico ainda, a parte sombreada da curva representa o consumo de energia. Ali, as unidades estão ali no eixo da esquerda. O consumo de energia o consumo de energia doméstica, na curva da esquerda. E esse consumo de energia doméstica, ele é uma curva paralela ao do aumento populacional.
Isso é uma coisa importante porque isso está relacionado ao consumo de combustíveis fósseis, que causa uma das mudanças mais marcantes do antropoceno, que é a mudança na composição dos gases de efeito estufa da atmosfera. Então, o que é importante a reter aqui é que as curvas sofrem uma inflexão evidente a partir dos anos 50 do século passado. Bom, então as duas questões que se colocam para os cientistas da natureza são basicamente essas aqui. Se os depósitos geológicos do antropoceno têm uma assinatura realmente diferente daquela dos depósitos geológicos do Holoceno, daquele período, então, desse período de estabilidade climática que vem durando os últimos 12 mil anos. Eu vou mostrar para vocês que essa diferença na assinatura dos depósitos geológicos é realmente muito, muito impressionante. E a questão que está estritamente relacionada com essa é quando que se pode dizer que o antropoceno começa, isto é, quando é que essa mudança é de tal forma marcante que a gente pode defender a ideia que estamos realmente diante de um novo período da história da Terra. Aqui embaixo tem uma figurinha que busca comparar dois casos, né, de mudança de período na história da Terra. Ali, à esquerda, a gente tem uma coluna estratigráfica, nós temos as rochas sedimentares, a parte de baixo são as rochas do Cretáceo, que vão até 65 milhões de anos. Depois nós temos uma descontinuidade e temos um novo período. Por que nós temos um novo período? Porque os fósseis, aqui no caso, são diferentes, estão representados ali fósseis de dinossauros, eles desaparecem há 65 milhões de anos. Rochas mais novas que isso não têm fósseis de dinossauros, por exemplo. E também a assinatura geoquímica, a composição de certos elementos químicos das rochas que estão abaixo daquele limite são diferentes da composição química das rochas acima daquele limite. Então, isso marca muito bem a passagem de um período a outro na história da Terra. Então, uma coisa semelhante a gente precisa conceituar para o antropoceno. Então, aqui na figura da direita, nós estamos vendo uma futura seção geológica com rochas com materiais diferentes, os chamados tecnofósseis, fósseis fabricados pelo homem, que estariam então nessas rochas. Então nós teremos rochas diferentes das rochas que estão abaixo. Isso então caracterizaria a passagem de um período para outro na história da Terra. Bom, quais são então, por exemplo, esses tecnofósseis? Ali no gráfico da esquerda aparecem 3 dos principais tecnofósseis. O primeiro deles é o alumínio metálico. O alumínio metálico é um material absolutamente desconhecido na crosta terrestre até a fabricação, principalmente das latas de cerveja, né? Que é o principal fonte de alumínio metálico. Mas não havia alumínio metálico. O alumínio é um elemento extremamente abundante na crosta terrestre, mas ocorre sempre combinado com oxigênio, nunca na forma metálica. Na forma metálica é uma novidade humana, produto antrópico. Outro tecnofóssil, outros 2 tecnofósseis ali são os plásticos e o concreto. Tudo isso vai para as rochas, tudo isso é levado, né, pelos rios e vai para as bacias de sedimentação e vão ser constituintes das futuras rochas sedimentares. Plásticos, então, concreto, alumínio, coisas totalmente desconhecidas antes da ação antrópica. Na figura de baixo estão alguns compostos, partículas carbonáceas, que são produto da combustão incompleta dos combustíveis fósseis. Também é outra marca do antropoceno. A figura da direita
mostra o que seria a descontinuidade no conteúdo fossilífero do antropoceno. Mostra aqui a quantidade de espécies, na curva aqui da direita, a gente tem no eixo vertical a extinção das espécies, a porcentagem de extinção de várias espécies, né, de vários grupos de animais. A gente vê que, a partir do século XX, vários grupos de animais têm uma taxa de extinção muito elevada. Se fala, todos já devem ter ouvido falar, até tem um livro que se chama A Sexta Extinção, né? Porque na história da Terra são 5 extinções muito bem conhecidas, todas elas marcando mudanças de períodos na história da Terra. Esta seria, então, a sexta extinção. Então, o conteúdo fossilífero das camadas também sofreria uma brusca mudança no antropoceno. Outra coisa que é uma característica muito marcante do antropoceno é a interferência humana no ciclo de 3 elementos, fundamentalmente. A interferência humana é muito grande no ciclo de vários elementos, mas ela é especialmente marcante no ciclo do fósforo e do nitrogênio, com a fabricação dos fertilizantes. Hoje a produção do nitrogênio disponível para as plantas é muito maior pela ação antrópica do que por ação natural. Aqui no gráfico da esquerda é sobre o fósforo extraído das rochas fosfáticas. Na escala horizontal nós temos os anos, vai de 1850 ao ano 2000, a gente vê que a partir da metade do século passado, de 1950, a grande parte do fósforo passa a vir das rochas fosfáticas, da mineração das rochas fosfáticas. Então, a influência humana no ciclo do fósforo e no ciclo do nitrogênio, como mostra o diagrama aqui da direita. O diagrama da direita mostra, a partir de 1950, a curva vermelha, o teor do nitrogênio criado. Então, ele cresce muito. A curva de cima é a população. Está aí nessa figura para mostrar que são curvas paralelas. A população humana cresce porque tem comida disponível. Tem comida disponível porque tem nitrogênio nos fertilizantes. E, finalmente, o ciclo do carbono. Talvez esse seja o mais espetacular dos efeitos antrópicos no antropoceno. Esta é uma das representações possíveis, mostra as emissões de CO2 por tipo de combustível fóssil de 1880 ao ano de 2014. Então, temos os vários tipos de combustível fóssil. O que fica marcado aí é que, a partir de 1950, a contribuição para as emissões de CO2 do petróleo, do gás e de outros combustíveis fósseis aumenta brutalmente. Até 1950, a mudança de uso da terra, representada aqui em amarelo, mudança de uso da terra essencialmente queimadas, tinha contribuição fundamental na emissão de CO2. Hoje essa contribuição é muito secundária, em torno de 10%. 90% da emissão de CO2 vem da queima de combustíveis fósseis. Bom, aqui há mais alguns elementos que caracterizam essa intensidade da ação antrópica. A figura de cima mostra as barragens nos Estados Unidos. A primeira figura é 1850, a segunda 1900, 1950 e 2000. O que está em azul são as barragens, a quantidade de barragens. Quer dizer, praticamente todos os rios barrados nos Estados Unidos. Quer dizer, isso significa uma mudança fundamental nos regimes de sedimentação. E, portanto, no regime de sedimentação, na foz dos rios e, portanto, na composição das rochas sedimentares. Bom, vimos então que parece que temos motivos mais do que suficientes para chamar
essa nova época de antropoceno. Aí resta, então, a discussão de quando realmente ela teria começado. Começou, como propôs o Crutzen, no início da Revolução Industrial, no final do século XVIII. Essa figura aqui, a segunda representação ali mostra a Revolução Industrial. Há alguns autores que propõem que teria começado muito antes, teria começado com o uso do fogo, com a caça, com a invenção da agricultura. Essa discussão, na verdade, ela já houve, já foi mais intensa no passado, e hoje ela parece convergir para esse último sujeitinho aqui sentado, da idade digital, que poderíamos pensar que começou depois da guerra, né, a partir de 1950. É o que é conhecido como a grande aceleração, e o que a gente já viu em várias curvas que eu mostrei. A primeira delas é o crescimento populacional, né, que se acentua brutalmente a partir de 1950. Bom, quem decide isso, dá nome aos períodos geológicos, é essa Comissão Internacional de Estratigrafia, que vem trabalhando há bastante tempo já nesse assunto, vem colecionando argumentos para propor essa nova época e vem, ultimamente, convergindo para essa data de 1950 ou 1960, para aí meados do século XX. Aqui eu estou colocando aqui um pedaço da escala do tempo geológico para mostrar como é que o antropoceno se situa. O antropoceno seria uma época é uma das subdivisões dentro da hierarquia do tempo geológico, né? Seria uma época do período quaternário da era Cenozoica. A era Cenozoica é essa era que começou depois da extinção dos dinossauros. Então, dentro dessa era, nós temos o período quaternário, e no período quaternário nós temos a época do Pleistoceno, a época glacial, o Holoceno, esses 12 mil anos de estabilidade climática, e, finalmente, o Antropoceno, que é a idade da influência antrópica. Bem, aqui estão outros gráficos que estão aí muito difundidos, estão inclusive na imprensa e tal, indicando o que é a grande aceleração. Várias variáveis aqui estão indicando que a partir de 1950, que está indicado no eixo horizontal, né, o eixo horizontal vai de 1750 ao ano 2000. A última subdivisão é 1950. E vocês podem ver que da última subdivisão para cá, todas as curvas empinam, né? Ficam quase verticais. Os três gráficos de cima mostram a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. São talvez entre essas variáveis, são talvez as mais espetaculares, né? Basta dizer que o teor de CO2 na atmosfera no começo do século XX passava pouco de 280 partes por milhão e hoje já superou 400 partes por milhão, sem falar no metano e no óxido nitroso. Bom, outro elemento muito importante e que é um argumento muito forte para considerar os anos, a metade do século XX, como marcador do início do antropoceno, é o fato de haver um marcador geoquímico nas rochas, que se deve às explosões nucleares que ocorreram logo depois da guerra até o início dos anos 60, quando os tratados de não proliferação das armas nucleares entraram em vigor. Então, até os anos 60, ali nós temos um pico dos testes atmosféricos, né? Continuaram subterrâneos algum tempo depois, mas os testes atmosféricos têm um pico ali em 62, mostrado aqui nessa curva. Bom, esses testes nucleares, eles deixam uma assinatura isotópica nas rochas.
deixa uma assinatura isotópica de longo prazo, assinatura isotópica tanto do carbono 14 como do plutônio 238, como está assinalado ali. Essas curvas em verde, a curva em verde é a curva do carbono 14, a curva em azul é a curva do plutônio. Então, esse pico desses dois isótopos fica registrado nas rochas. Então, a exemplo do que acontecia lá no Cretáceo, que termina com um pico de um elemento químico, no caso é um outro elemento químico, aqui no Antropoceno também nós teríamos o pico de um isótopo para marcar o início do Antropoceno. Então, todas as condições estão dadas para que os geólogos, enfim, reconheçam o Antropoceno como uma nova época. E assim eu termino a minha exposição. E daqui em diante eu acho que a gente pode muito obrigado. Discutir, Você foi muito feliz nessa apresentação geral, o que estava previsto. E então, nada depois de uma exposição tão redonda e estruturada do que passar a palavra para um jornalista. Não precisa dizer mais nada das implicações lógicas desse raciocínio. Mas eu tenho realmente a exposição da professora Sônia muito redonda, mas uma coisinha só que eu senti falta, talvez, de uma menção à questão da produtividade primária, né? Produtividade primária que seria o orçamento, né? Se a produção de biomassa, né, de seres vivos do planeta fosse um orçamento, fosse uma conta bancária, o que a gente tem visto é que a gente está entrando no cheque especial, de certa maneira, né? A humanidade cada vez consumindo mais desse budget planetário de massa de vida mesmo, né? Começa com vegetais e vai até seres vivos. Acho que esse é outro ponto importante que o pessoal tem visto. Mas, obviamente, como uma geóloga já falou, não tem por que eu ficar aqui falando tanto da parte científica. Eu queria chamar a atenção para algumas questõezinhas que são, talvez, mais políticas e de imaginário, talvez, ligadas à discussão sobre o Antropoceno. Uma coisa curiosa que eu senti acompanhando, como jornalista de ciência, as publicações que têm saído sobre o grupo de trabalho que vai tentar definir formalmente o Antropoceno, algumas críticas de alguns geólogos sobre a ideia de estabelecer isso formalmente, apontando que seria uma certa mistura de política com ciência, né? Uma certa mistura de igreja e Estado, aí, né? Violando o Estado laico da ciência, digamos. Justamente quando você compara talvez com outras transições geológicas do nosso passado, da Terra, não seria uma coisa tão clara, e você pode acabar inserindo algum juízo de valor e entrar na discussão de o que fazer do ponto de vista ambiental, com uma questão que tem impactos políticos e ideológicos, enfim, isso é uma coisa que eu senti um pouquinho. O Zé, numa conversa que a gente teve antes da apresentação aqui, ele falou que ele acha que isso está diminuindo um pouco, mas eu acho que é algo para se pensar. Outra coisa que eu sinto, como jornalista de ciência, lidando agora com esse ambiente profundamente tóxico das redes sociais e dos comentários em portais de internet, essa relação, às vezes, um pouco horrorosa que a gente tem com o leitor, em especial o leitor raivoso, é que tem um refluxo no Brasil, acho que no exterior e no Brasil, acho que está um pouco generalizado, no Ocidente, talvez, esse refluxo que eu chamaria, sem muitas papas na língua, de a direita avessa aos dados. O pessoal, o Trump seria um grande exemplo, a pessoa que o pessoal chama de mito por aqui, a mula sem cabeça, que é um mito, aqui seria outro exemplo no Brasil. E é curioso como eles têm essa associação muito clara entre a esquerda política e a questão ambiental, que é uma associação, de certa maneira, é lógico, tem afinidades eletivas por aí, mas, ao mesmo tempo, eles estão tentando bater realmente nos dados. É impressionante como todo texto que a gente publica na Folha, ou que sai em outros lugares também, sobre a questão do aquecimento global, ou temas ambientais de maneira geral, esse questionamento ideológico está se fortalecendo muito, assim. Então, conforme esse debate sobre o Antropoceno avança e a gente fica mais perto de uma definição oficial, eu acho que isso tende a se intensificar
talvez. Eu acho que é algo para se estar atento nesse debate. Esse pessoal que não quer saber, esse pessoal que diz, como dizia o Nelson Rodrigues, pior para os fatos, eles vão ficar mais barulhentos, eu acho, cada vez mais. E para tentar terminar num tom um pouco menos, digamos, para baixo, eu lembrei aqui durante a apresentação de uma frase que parece que não tem nada a ver, mas eu acho que tem um pouco a ver. Dizem que quando estava acontecendo a Guerra Civil Americana, o Lincoln se encontrou com a Harriet Stowe, que é a autora A Cabana do Pai Tomás, e disse que o Lincoln chegou para ela e falou: "So you're the little woman that started this big war." Então a senhora que é a mulherzinha que começou essa guerra imensa. Quando a gente fala da Guerra Civil Americana, acho que é um tema, a gente pode pensar de maneira mais ampla em eventos históricos, de maneira geral. Que a gente tende a pensar na questão econômica, e o liberalismo econômico não interessava mais para o norte-americano manter a escravidão, porque eles queriam ampliar o mercado dos consumidores e tal, mas o aspecto ideológico, o aspecto, digamos, de imaginário, de significado, que fortaleceu muito o movimento anti-escravista nos Estados Unidos, também foi talvez tão importante ou mais importante, que a Cabana do Pai Tomás foi uma coisa que galvanizou o abolicionismo americano, talvez tão mais importante, ou pelo menos igualmente importante, que a questão econômica para um conflito dessa magnitude. Eu acho que o aspecto de imaginário do que significa a presença humana na Terra hoje, que o termo antropoceno implica, também é crucial. A gente estava falando, mas o que adianta mudar um nome? Um nome, às vezes muda muita coisa. Não sei, acho que é uma coisa para a gente pensar também. É isso. Obrigado. Eu vou fazer uma observação complementar, e depois, por favor, vocês fiquem à vontade para então, para não perder o fio da meada, quer dizer, na verdade, isso já está demonstrado, né? Porque o grau de, vamos dizer, apropriação dessa questão do antropoceno nas áreas não científicas, e também por um tipo de debate que ocorre nas humanidades, aí poderia se considerar dentro do campo científico, não sei, já mostra que o efeito do que você terminou dizendo, uma palavra pode ter, já teve, né? Porque realmente eu acho que tem poucas comparações que possam ser feitas sobre temas da atualidade. Quer dizer, eu estou lembrando principalmente de títulos de livro que a gente andou percorrendo, não usamos nos nossos seminários, porque não era o caso, mas eu tenho um que eu recebi recentemente, que é Aprender a Morrer no Antropoceno. Aí tem um outro que tem... Como? Amar no Antropoceno, inclusive de um grande professor de ética, né, que é o Dale Jemians, né? Mas, na verdade, é o amor no Antropoceno, assim por diante. Então, sem dúvida nenhuma, há aí esse aspecto de impacto. Esse é um dos dados até que nos leva, inclusive, primeiro está na origem do fato de a gente ter selecionado esse assunto para fazer esse ciclo de seminários, que termina, vamos dizer que isso aqui é uma espécie de fecho. Isso também é um exemplo do interesse que está... E eu até já disse, tem outros... Mas eu também constato que quando tento falar para um público mais amplo, por exemplo, coluna da Rádio USP, não sei o quê, a minha sensação é de que, na verdade, você está falando grego. Mesmo com isso, com todo esse fenômeno e tal, a familiaridade que as pessoas têm com a tabela do tempo geológico, com esses termos que classificam períodos da história da Terra, tal, ela é muito inferior àquela que a gente imaginaria, né? Inclusive fiz isso perguntando às vezes para professores do curso do ensino médio, principalmente, fazendo perguntas para o ensino médio, como é que isso é dado, até que ponto. Então é só para a gente não pensar que está todo mundo discutindo o assunto e tal. Sobre o efeito prático que isso tem, outra coisa que eu acho importante dizer é que em 2016, na conjuntura em que estava ocorrendo o último Congresso Mundial de Geologia,
Aí sim eu vi sinais disso que você chamou a atenção de, aí, na verdade, geocientistas, geólogos e tal, colocando essa discussão de se isso não seria muito mais uma concessão à política do que... Mas você mencionou que eu já disse que isso... Eu tenho visto cada vez menos, porque em 2016, alguns chegaram até a publicar artigos em jornais para dizer que... E foram eles, provavelmente, que conseguiram impedir, porque em 2016 já existia uma proposta robusta para que fosse reconhecido, e não foi. Nos últimos tempos, eu não sei se por causa do avanço que os trabalhos do grupo, o tal do AWG, né, o grupo de trabalho que cuida disso, e foi acumulando evidências sobre essa conclusão principal da Sônia, de que não só existe sim esse antropoceno, como ele começou no meados do século passado. Não sei se por conta disso desse consenso está sendo construído, tal. Os geólogos que não concordam, eles não estão. Eu não tenho visto mais quase sinais disso, quer dizer, porque, por exemplo, quando o grupo de trabalho publica um relatório, um estudo, eles poderiam eventualmente vir no contra, como na questão climática é absolutamente constante, né? Inclusive isso que você falou aí de questionamento ideológico, tá? Hoje até tem um exemplo. Eu estava lendo, hoje mesmo veio uma coisa que o Marcelo Leite publicou, acho que só na parte digital, não vi na folha escrita, uma coisa sobre a mudança da corrente do Golfo. Só no site, né? Adiantando a questão da discussão sobre mudança climática e baseado num estudo que saiu recentemente na Nature. Logo embaixo, eu costumo terminar de ler e não continuar, mas por acaso, não sei porquê, eu notei que logo o primeiro comentário era negacionista, violento, assim, super agressivo, mas também sem nenhuma... Se tivesse algum argumento. Então é o seguinte, de fato, é provável que aconteça isso também com o antropoceno, mas acho que mais do que está tendo há tanto tempo no confronto com os negacionistas climáticos é praticamente impossível. Quer dizer, e provavelmente serão os mesmos negacionistas climáticos que também já estão bem, vamos dizer... perderam, a meu ver, perderam importância nos últimos anos, claramente, serão eles mesmos que vão continuar também querendo protestar contra o antropoceno dessa forma. Eu vi que você pegou o microfone, se quer dizer que você quer falar, fica à vontade, que isso não, é só porque eu acho que no clima atual os argumentos é o que menos importa. As pessoas deixaram de se importar com os argumentos e eu não sei, pode ser algum viés de amostragem e tal, mas a sensação é que não só a estridência piorou nos últimos anos, como o número dos que se sentem no direito de serem estridentes piorou bastante. Mas não sei, é lógico que é muito difícil de medir isso de uma maneira objetiva, né? Mas... eu só acho o seguinte, é que a estridência que você está chamando, ela ganha força quando também existem alguns pesquisadores com alguns argumentos naquela direção. Aí reforça a estridência. Assim. Porque senão, assim... Por exemplo, aqui no Brasil, durante muito tempo tinha um negacionista conhecido, que era o Molion, que até eu fiz livros em que ele tem... Fiz questão de convidá-lo para fazer um capítulo e tal. Depois apareceu um jovem aqui da USP, acho que do Departamento de Geografia, e foi para o Jô. Entende? Que me parece, inclusive, que assim, realmente eu tentei ver se existia algum argumento sério, não sei o que e tal. São os mesmos, é uma espécie de repetição. Aí tem muita gente que gosta de sempre estabelecer um vínculo entre esse tipo de argumentação e as grandes petroleiras. E, de fato, recentemente, pesquisas mostraram que as grandes empresas de energia fóssil tinham elementos a respeito da questão climática, inclusive antes que o IPCC começasse a funcionar, e esconderam, né? Isso foi revelado recentemente. Mas
Mas não é... As pessoas que o cigarro ajudaram, os mesmos publicitários que trabalharam com negacionismo de cigarro trabalharam no negacionismo do clima. Impressionante. Pois é, mas mesmo assim, eu insisto em que existe algum grau de argumentação no debate climático. Né? Não dá para dizer assim que todos os negacionistas são completamente ignorantes e que todos eles estão pagos pela Shell, alguma coisa assim. Com certeza não é assim. E uma das coisas que estimulou muito no período em que o negacionismo foi forte foi porque existiam alguns cientistas sérios dizendo e dá a impressão que eles procuraram, esses cientistas que fizeram isso, eles procuraram se calar. Mas existe um determinado número de cientistas que... Eu tenho mais um ou dois pontos que eu queria dizer, mas como você... Sobre esse ponto, eu acho que o paralelo não vai só até certo ponto, porque a questão do clima, se há ou não há aquecimento global, é uma questão de fato. Agora, se há ou não há antropoceno, é outra coisa, é uma convenção. Não é? É uma questão um pouco diferente. Eu acho que gente que não acha que não se deve dar o nome de antropoceno a um novo período da história da Terra, não é gente que tem argumento do tipo negacionista. Pode ter argumentos baseados em outras coisas, sem esse tipo de intenção. Exatamente. Porque é uma questão de nome, não é? Uma das coisas que a gente notou, eu pelo menos notei durante esse período em que a gente andou fazendo essas séries de seminários, é que essa passagem dos principais cientistas ligados ao tema entre a primeira proposta que foi lá em 2000, 2002 pelo Crutzen, que ele estava pensando o tempo todo na Revolução Industrial, porque muito fixado na questão climática, evidentemente, quer dizer, então quando é que, do ponto de vista dele, de fato, a atmosfera começou a ser alterada de maneira séria, então teria sido com a Revolução Industrial, e paulatinamente forma-se um consenso ao contrário para meados do século XX. O que eu queria chamar a atenção aqui, o que eu acho importante, é o seguinte: é que existe um grupo relativamente pequeno de historiadores ambientais. A história ambiental não é uma disciplina assim que seja de grandes números, eles não são muitos, e principalmente aqueles que publicam e ficam conhecidos não são muitos, e muito poucos, dentre eles, se dedicou a questões globais. Em geral, o historiador ambiental sempre preferiu por fazer estudos muito mais localizados e no mínimo assim por bioma ou coisas do gênero, né? Então são poucos se a gente for olhar assim, vamos ver o que existe de história ambiental e quais são os grandes historiadores que estudaram a coisa sob o ângulo global, são poucos. E o que é interessante notar é que a tese da grande aceleração vem deles e já bem anterior à discussão sobre o antropoceno. Quer dizer, eles mesmo sem ter, os historiadores ambientais, mesmo sem ter nenhuma ligação com esse tema do antropoceno, eles foram puxados depois para isso, eles já tinham formulado claramente essa demarcação da grande aceleração. E o Crutzen e o outro, que eu acho que é tão importante quanto ele, que é o Stephen, eles foram sendo paulatinamente, nesse período, ganhos por essa ideia da grande aceleração, porque eles estavam antes pensando em questões anteriores. Acho que é basicamente isso que eu gostaria de comentar, e agora fica com vocês, ou imediatamente a gente abre, como vocês preferirem. O que vocês têm mais alguma coisa? Não sei se vou perguntar já. Você ia falar, você fala, depois uma coisinha. Outra coisa muito rápida, que outra minoria que eu acho interessante nessa discussão é o pessoal que tenta jogar, na verdade, para o início da agricultura, ou talvez até para o início da dispersão do Homo sapiens pelo resto dos continentes, pelo impacto que humanos plenamente modernos, caçadores, tiveram nas faunas de grandes mamíferos do mundo todo, né? Inclusive aqui era para ter cavalo selvagem e urso aqui no Brasil, se não tivesse gente, basicamente. Então, justamente esse ponto foi bom você levantar, porque é importante que fique bem esclarecido aqui.
que é o seguinte: depende do prisma que você se coloca. Se você não der bola para isso que nós tratamos aqui há 15 dias atrás, chamado abordagem do sistema Terra, um monte de coisas são válidas. Você dizer que, como a Sônia citou, desde o fogo, né? Quer dizer, poderia. A intervenção humana é uma coisa antiquérrima. O que os cientistas que estão discutindo antropoceno querem chamar a atenção é o seguinte: quando foi que essa intervenção humana passou a ter uma escala e, sobretudo, uma velocidade que coloca em risco o funcionamento de muitos desses ciclos biogeoquímicos que foram enfatizados aqui. Quer dizer, da ótica dessa turma toda que estuda o sistema Terra, o fato dos humanos terem tido impactos nesse ou naquele ecossistema, para essa discussão é quase irrelevante. Então, eu até fico às vezes surpreso de ver grandes pesquisadores que insistem muito nessa tese de que, não, se o argumento é esse, então não tem Holoceno. Há 12 mil anos atrás começou o Antropoceno. Não é verdade. Eu insisto, como eu dediquei grande parte da minha carreira como pesquisador a estudar a história da agricultura, desculpe, mas os impactos ambientais da agricultura passaram a ser sérios, eu diria que só desde a síntese da amônia. Então se não é para não ser no meados do século XX, seria começo do século XX, quando houve a síntese da amônia e começou a ter nitrogênio. Antes disso, desculpem, a agricultura ela era, inclusive, muito amigável com o ambiente, entende? Assim, os efeitos, os impactos que isso tinha, muito longe de serem distúrbios em alguma coisa que você pudesse chamar sistema Terra ou de qualquer aspecto mais global que a gente puder, mesmo sem usar a expressão sistema Terra. Quer dizer, se a escala é global, a agricultura só passa a ter, de fato, importância depois da chamada segunda revolução agrícola e principalmente depois da síntese da amônia, com certeza. E a intervenção humana no ciclo do nitrogênio não tem só esse impacto, né? Ele tem um impacto de esterilização de grande parte dos oceanos, né? Não está. Ninguém está ouvindo? Eu estava dizendo que a intervenção humana no ciclo do nitrogênio, além de ter esse enorme impacto na agricultura, tem também um impacto imenso na esterilização de grandes porções dos oceanos, por causa da eutrofização, né? Por causa do fenômeno de eutrofização. Mas isso é uma consequência. É uma consequência, pois é. Mas está ligado ao fato da produção do nitrogênio reativo. A imagem principal disso, que a gente chama de zona mortas, etc., a principal é na foz do Mississippi, lá no Golfo do México. Quer dizer, a quantidade absurda em excesso de nitrogênio que é carreado pela bacia do Mississippi e que forma... Não é a única, são muitas dessas zonas mortas já zonas identificadas, mortas, mas essa é imensa, ali perto da gente, né? Sem dúvida alguma. Mas é porque eles usam o nitrogênio em absurdo excesso na agricultura, porque se fosse... Aí que está. Mesmo com nitrogênio sintético, se fosse usado na dose necessária, não estaria causando esse tipo de impacto. Né? Você ia dizer alguma coisa? Eu insisto assim, a pergunta que veio online é para a Sônia, então em seguida ela... Não, acho que só para sintetizar, então, a questão não é causar impacto ou não, a questão é quando a humanidade virou uma força geológica Exatamente. Por si só. Para resumir, é isso. Né? Quando a humanidade ganhou o status de força geológica global. Exato. Bom, aqui tem uma pergunta do professor Luiz Anelli, do Instituto de Geociências, que é a seguinte: as mudanças climáticas que ocorrerão em decorrência da ação antrópica não deixarão assinaturas ainda mais fortes no registro sedimentar, de modo que se estabelecerá um diacronismo entre as assinaturas dos últimos 50 anos e as que virão em decorrência das mudanças climáticas de longo prazo que se estabelecerão? Essa é uma questão interessante. Ou você fala mais alto ou você aproxima. Porque lá atrás não ouve? Agora eu acho que sim, né? Ele está perguntando se essa assinatura da mudança climática no registro sedimentar, essa assinatura atual, não será uma coisa pequena em relação ao que virá no futuro.
Eu acho que certamente será. E isso aqui vem ao encontro de uma discussão que se vê na literatura sobre o antropoceno, quando começa e tal. Muitos pesquisadores argumentam que nós estamos apenas no início do antropoceno. O antropoceno está mal começando. Alguns até defendem de que ainda não seria o momento de formalizar o antropoceno, porque o antropoceno está mal começando. Conviria talvez esperar um pouco para ver como é que isso se estabelece, para pensar numa formalização. É um argumento que tem um certo peso, um certo valor, na minha opinião. Embora eu acho que a formalização deverá vir no próximo Congresso Internacional de Geologia daqui a 2 anos. Mas o que ele pergunta é isso. Essa assinatura não vai se acentuar ainda mais no antropoceno? Acho que certamente. Então, o antropoceno será formalizado a partir do momento em que a assinatura antrópica aparece. Né? Acho que é isso. Eu fico tentando pensar assim, nas duas hipóteses. A hipótese de que vence essa tese de que talvez seja precipitado formalizar agora. Eles têm argumentos bons em relação a isso, mas... Tem argumentos. E a outra hipótese que é, não, já está tudo claro, agora em 2020, no próximo Congresso, formaliza. E eu fico tentando pensar assim, quais são as consequências de acontecer um cenário ou outro? E o que mais me levaria a torcer para que formalize logo é a questão pedagógica e didática. Porque é o seguinte, claro. Quer dizer, os livros do ensino médio vão ter que incluir necessariamente, obrigatoriamente, oficialmente, um capítulo sobre o antropoceno, onde essa questão da aceleração dos efeitos e vamos dizer, esse sentido de urgência das questões, que nem sempre tem, ocorreriam. Enquanto que, se vencer a tese de que talvez seja precipitado muito cedo para formalizar, isso não vai ocorrer. Quer dizer, os livros do ensino médio, por exemplo, vão continuar. Eu estou me referindo principalmente ao ensino médio, porque eu acho que depois que as pessoas vão para a universidade, dependendo do tipo de carreira que elas escolhem, esse assunto nem vai mais aparecer. Né? Então, pelo menos no ensino médio, tem a tal da base curricular aí, comum que está sendo formalizada agora, teria que ter, caso oficializado, teria que ter uma mudança nos livros e assim por diante, o que meio que seria, eu acho que muito bom para o aumento da consciência em relação a isso que a gente chama rapidamente de consciência ambiental. Mas eu não consigo ver muito outra. Assim, de resto, muita gente vai poder perguntar assim, e daí? E daí? O que importa eu saber se eu estou no antropoceno ou se eu ainda estou no holoceno? Para muita gente isso não vai ter efeito nenhum prático. Não. Eu estava comentando antes de começar que eu dei como aula inaugural para o Instituto de Geociências, para os calouros, eu dei uma aula inaugural sobre o antropoceno. E eu perguntei para os calouros se eles sabiam o que era antropoceno. E só uns 2 levantaram a mão, um só, né? Só um levantou a mão. Eu me espantei, porque vem do ensino médio, ninguém tinha ouvido falar no antropoceno. Não, e tem escolhido geologia. Escolheram geologia. Talvez fossem tímidos, sei lá, pode ter um pouco de timidez aí. Mas, de qualquer forma, é impressionante, né? Só um levantou a mão. Tem uma pergunta lá atrás, depois outra eu dou aqui. para você. Tá? Rapidinho, uma consideração assim, muito simples sobre a questão política. Eu concordo com o Zé Eli que é uma questão importante do ponto de vista político, porque se decide algumas coisas. Mas, mais do que isso, de colocar, eventualmente, num currículo que todo mundo fique na mesma página, que se fala muito da sustentabilidade. O movimento nosso hoje de sustentabilidade, de desenvolvimento para a sustentabilidade, né? Então, enquanto não tem uma definição de um antropoceno, fica um pouco mais difícil. Isso eu acho que é uma pedra a mais e uma pedra bastante importante para as nossas escolhas e até para um acordo global em torno disso também. Uma questão de governança global que pode ser afetada por uma decisão. E daí,
Eu me espantei que em 2016, quando teve a última reunião, não sei se foi a última, não sei se é todo ano essa reunião. Em 2016 ficou sendo o ano em que a Comissão Estratigráfica iria decidir. Não, de 4 em 4 anos. De 4 em 4, congressos né? internacionais. O Renato falou que era de ano em ano porque ele tinha entendido que ela estava se referindo às COPs. Não. Clima. A Comissão Estratigráfica. Só... Em 2016 ficou sendo foi dito que e não foi decidido, né? Então, o porquê não foi? Se você tem alguma Eu posso informação, isso. E só sobre mais uma coisa, sobre a questão do negativismo. Por acaso hoje cedo negacionismo, você quer dizer? Negacionismo. Desculpe. Negacionismo. Negacionismo. Por acaso eu estava lendo aqui uma newsletter e tal, e eu achei muito estranho, fiquei até achando que fosse fake, mas vindo de onde vinha não, né? Mas é que diz que um general da reserva dos Estados Unidos estava fazendo um anúncio no jornal em favor de que o aquecimento global existia mesmo e tal. Então, assim, né, achei inusitado. Deixa eu te fazer umas observações antes de passar para a resposta principal. Quanto a essa última observação sobre um general, é engano, porque é o seguinte, se tem uma coisa que é impressionante, é como que, se você for ver o que o Pentágono tem como cenários estratégicos, a importância que eles dão é o primeiro ponto de risco nos cenários de futuro do Pentágono é o aquecimento global. Pentágono. Tá certo? Então, é errôneo pensar que, por exemplo, que no caso, porque ser um general ou não general, que eles pensem de uma maneira diferente. Ao contrário, o pessoal em geral, que por outras razões tem que pensar a questão global e tem que pensar em futuro e, portanto, começa a fazer cenários, eu não vi ninguém ainda fazer esse tipo de exercício e dizer que o aquecimento global não é importante ou que eles sejam negacionistas, etc. Então, nesse aspecto... Quanto à primeira observação, a do meio vai ficar para a Sônia, primeira observação sobre o efeito que teria formalizar ou não sobre essa luta pela sustentabilidade e tal. Eu achei muito interessante ouvir a observação, mas veja bem, essa expressão sustentabilidade nem existia antes dos anos 90, não se usava isso. Tá? Era uma coisa, até o adjetivo sustentável até era mais ou menos usado, não era ligado ao desenvolvimento, aí ele foi ligado ao desenvolvimento, e aí é que surge praticamente essa expressão, o substantivo sustentabilidade. E hoje ele é um valor que está absolutamente incorporado. Quer dizer, eu achei muito interessante, inclusive, há 15 dias atrás, quando estava o Nobre aqui, quando ele enfatizou muito que, para ele estava sentindo, ultimamente, que sustentabilidade e felicidade pareciam a mesma coisa. Então, vocês veem, é muito raro que uma noção que nem sequer era usada em tão pouco tempo, no período de algumas décadas, se torna um valor tão importante como valores como justiça social, coisas do gênero. E, para isso, não precisou de discussão sobre antropoceno. Tá certo? Então, é o seguinte, não há dúvida nenhuma, como eu disse, se o antropoceno for formalizado e ele tiver aí um impacto didático, pedagógico, bem oficializado, formalizado, etc., vai reforçar. Mas eu não acho que ou a consciência ambiental em geral, como a gente diz, ou, vamos dizer, o engajamento em relação à sustentabilidade dependam da definição do antropoceno. Isso não é assim que me parece. Agora, a questão é, por que em 2016, como é que foi a discussão em 2016? A questão é a seguinte, para formalizar uma unidade do tempo geológico, são necessárias muitas condições prévias, são condições técnicas. Então, precisa descrever várias seções estratigráficas onde essa unidade esteja caracterizada, precisa ter o que eles chamam do Golden Spike, que é o marcador de excelência. Então, no caso aí,
o marcador das explosões atômicas é um marcador de excelência, precisa ver em que materiais esse marcador aparece de maneira indubitável. Então, todas essas sessões têm que ser descritas. No começo desse ano, saiu um artigo do pessoal da comissão mostrando que tudo isso está super bem encaminhado. Ele já tem um monte das chamadas sessões tipo, que são sessões estratigráficas no gelo, em sedimentos lacustres, em sedimentos marinhos, em solos, então, em vários lugares onde a marca do antropoceno está presente. Tudo isso já está bem descrito e bem caracterizado, e são condições para que a comissão possa fechar em cima de uma proposta dessa. Então, eu acho que foi muito mais por falta de condição técnica mesmo, que ainda não estavam presentes, do que por falta de conhecimento, porque eu vi o resultado das votações, porque eles fazem votação. As votações eram impressionantes, era 98%, era uma voz discordante. O pessoal lá está fechado em cima da proposta. Esse finalzinho não deu para entender. 98% concordando. Com vários aspectos da proposta. Tudo vai para a votação. Agora, a hora que abrir para a União Geológica como um todo, não só o pessoal do grupo de trabalho, a hora que abrir, mas geral, será que esse nível de consenso vai ser similar? Não. De todo mundo? Não. Tá. É verdade. Dentro do grupo de trabalho. Não, você tem razão. É verdade que isso se dá na comissão. Aí isso é levado para um plenário mais amplo. Mas eu não acredito que quando o negócio chega bem fechado e bem estruturado ali para um plenário mais amplo, que tenha muita discordância. Não acredito. O Brasil participa dessa comissão? Não tem nenhum brasileiro nessa comissão. Aliás, uma das críticas que o artigo do Mali traz é o seguinte, que aquele pessoal que fala do capitaloceno, né, que o antropoceno devia chamar capitaloceno, porque afinal é o mundo capitalista que estragou a natureza e tal, uma argumentação nesse sentido diz que a comissão que trata do antropoceno é toda formada de homens brancos. Devia chamar, como é que é, em vez de antropoceno, devia chamar White man seat. É toda formada de homens brancos. Não tem mulher nem ninguém de outra etnia. Antes de devolver a palavra aqui, eu só pediria o seguinte, que vocês primeiro levantassem a mão antes de interferir, tá? Porque ele estava inscrito já e tal. Mas ainda por essa rodada aqui, eu só queria chamar a atenção para vocês, porque eu sou leigo no assunto, mas em 2016 eu estava muito atento ao que estava acontecendo lá. Foi na África do Sul, né, o congresso. Agora, o próximo de 2020 vai ser... Não sei. Mas, enfim, quando teve o congresso em 2016, na África do Sul, eu estava dentro dos meios que eu tinha, porque eu não sou da comunidade específica e tal, prestando atenção. Então, a primeira coisa que eu diria o seguinte: não existia em 2016 algo tão robusto como o relatório do grupo de trabalho atual. Tá? O que eles estão submetendo, porque também antes do congresso, o relatório do grupo de trabalho é submetido a um monte de gente, a uma comissão que tem não sei quantos e tal. E, quer dizer, não vai ser uma discussão de meia hora no congresso que vai decidir. A coisa já meio que está amadurecida. Então, é o seguinte: não existia em 2016 uma peça tão robusta como essa, primeiro. E segundo, o pessoal que era assim reticente foi para os jornais. Não foi uma coisa que tenha ficado só, porque, em princípio, essas discussões ficam entre os membros da comunidade, no máximo, quer dizer, ou os que participaram. Não sei. Mas eu, por exemplo, li artigos de dois autores, principalmente, um deles eu me lembro bem o nome, que é Finney, que era dos contos e tal, assim, procurando influenciar o Congresso, entende? Então é o seguinte: quem está num congresso como esse, é a minha interpretação de leigo, de vocês confirmam ou não, mas assim, quem não está muito dentro de uma posição ou da outra, primeiro, vê que o relatório não é lá essas coisas, o relatório a favor, e que tem gente estridentemente contra, a tendência é empurrar com a barriga, evidentemente. A impressão que eu tenho é que, se eu tiver certo, essas coisas não vão acontecer em 2020, porque em 2020, primeiro, está todo mundo muito mais informado sobre a questão,
o relatório já é muito mais robusto e provavelmente nós nem vamos assistir geólogos do contra escrevendo em grandes jornais e assim por diante. Isso provavelmente... Esse é o cenário com o qual eu trabalho. Mas, por favor, você é Peter Mix. Sim, sim, obrigado. Porque você não se apresentou, Isabel, Ganhacari, né? Isso. Eu sou Peter Mix, engenheiro na área de energia, leigão, portanto, mas me interesso muito. Em parte está respondida a minha pergunta, já pelas duas colocações agora, mas eu quero insistir. Nós temos uma série de épocas geológicas anteriores, Holoceno, daí para trás, né, bem definidas, com um elenco de argumentos robustos, que é um pacote de argumentos. Esse pacote deve estar valendo para a nova definição. O que está faltando? Então, mas esses argumentos se consolidaram agora, depois do Congresso. Esse artigo, muito bem argumentado, saiu depois do Congresso, né? Saiu este ano. Na verdade, saiu no fim do ano passado, saiu em 2017. Um artigo que consolida os argumentos. É um artigo do fim de 2017. E a senhora diria que esse artigo consolida praticamente o argumento necessário para fechar em 20? Olha, me pareceu. Me pareceu. Obrigado. Meu nome é Ronan e eu sou engenheiro civil formado há 50 anos nessa universidade, atualmente aposentado. E justamente por, vamos dizer assim, tentar ter um ócio criativo é que eu estou aqui. Bom, eu acho que a questão de definição do que eu estou sendo me parece uma coisa bastante sólida e quase que inquestionável. Mas me impressionou um pouco a correlação entre esses gráficos, né? Os gráficos apresentados. O gráfico, por exemplo, do crescimento populacional a partir de 50, o gráfico do crescimento da população e outros similares que a gente poderia relacionar. Entretanto, existe um aspecto ético nessa questão que eu gostaria que fosse abordado, se fosse possível, mesmo que não fosse aqui de forma adequada. É a questão de a população aumenta com esses experimentos. A população aumenta porque nós criamos condições favoráveis a isso, por exemplo, através dos desenvolvimentos da medicina e dos desenvolvimentos do saneamento básico, e todo mundo luta, mas luta com unhas e dentes para que se tenha saneamento básico, para que se tenha todas as condições para alimentar, inclusive, uma população cada vez maior. E, consequentemente, nós temos uma situação que parece, eu vejo assim, contraditória. Estamos, vamos dizer assim, criando, como se fosse subindo num banquinho, só falta agora botar a corda no pescoço e pular de lá, porque é uma coisa impressionante. Nós estamos criando os meios para a nossa própria destruição. Como o professor Nobre colocou aqui, pela primeira vez uma espécie é capaz de destruir a própria Terra. Bom, não sei, eu vejo isso também um pouco como antropocentrismo. Nós não sabemos como as outras espécies, se fossem capazes de escrever, diriam, né? O que elas diriam? As bactérias, que devem ter aumentado muito em muitas das condições hoje existentes nos oceanos. E aí, quando a gente vê o mapa dos Estados Unidos de repente ficar todo azul, isso significa uma grande geração de energia, e os nossos antecessores, o Peter acaba de colocar questões de energia que são indispensáveis, principalmente quando a gente pensa a energia hidroelétrica como uma energia benéfica. Só que nós temos, por exemplo, o Amazonas. Se nós conseguirmos transformar todo o Amazonas em um conjunto de barragens, nós vamos gerar energia para o Brasil inteiro gastar, deitar e rolar. Entretanto, nós vamos matar completamente o Caribe em termos de vida. Sim. Então,
Tá. Eu não sei. Eu não sei se eu entendi bem o que você está chamando de problema ético, mas eu aproveito, de qualquer jeito, a intervenção para fazer uma observação que eu tinha certeza que podia surgir a partir da transparência, enfim, do slide que você usou e que mostra a evolução da população. O que a gente sabe... Bom, primeiro, grande parte de todos esses problemas aqui, eles são diretamente proporcionais ao crescimento da população. Quer dizer, nós não estamos, por exemplo, usando tecnologias que reduzam o consumo per capita de energia. Que é isso que... A população poderia crescer, mas se eu estivesse adotando tecnologias que diminuem o consumo per capita, o conjunto do uso das energias não iria acompanhar o crescimento da população. Mas o que está acontecendo é o inverso, ainda. Quer dizer, é, no mínimo, diretamente proporcional. O aumento da população ao aumento das energias fósseis. Bom, agora, isso quer dizer, então, que subrepticiamente nós estamos colocando o problema como se a causa fosse o crescimento populacional? É sobre isso que eu queria falar. Não sei se é isso que você entendeu como problema. Não, por quê? Porque a gente já está cansado de saber que o crescimento populacional excessivo se dá única e exclusivamente pela falta de acesso à educação por parte das mulheres. É claro que tem uma série de países, regiões do mundo, em que as mulheres têm tanto acesso ao ensino quanto têm os homens, e em alguns até ao contrário. Hoje você vê estatísticas que mostram que as mulheres estão muito mais educadas do que os homens. Mas não é assim em termos globais. Por incrível que pareça, nós temos países em que as mulheres são proibidas de ir para a escola. Tá certo? E isso é assim, está tão provado que a variável-chave para estabilizar a população no meados desse século, se a variável é essa, é acesso à educação. Quando as mulheres têm acesso à educação, a taxa de natalidade cai. Aliás, um dos exemplos mais impressionantes é o Brasil. Né? Que passou de uma situação, em princípio, essa palavra explosão populacional, tem que tomar um certo, mas já estavam numa trajetória, de certa forma, coerente com a tal da explosão populacional, e agora já estamos fazendo previsões de estabilização da população em breve. Né? E no global, em princípio, é possível que a população venha se globalmente, no mundo inteiro, é perfeitamente possível que a população venha a se estabilizar em meados do século. Mas a principal variável disso é as mulheres terem acesso à educação, porque é isso que derruba a taxa de natalidade. Eu queria dizer isso porque, evidentemente, que é um tema absolutamente ligado ao... quase que a economia, de certa forma, quase que começa com essa discussão com Malthus. Né? Então, se por acaso existisse alguma visão do tipo a solução é acabar com o crescimento populacional, então esteriliza todo mundo, isso estava completamente fora de cogitação dessa discussão. Eu não sei exatamente o que você quis dizer por problema ético, mas eu aproveitei o gancho para fazer essa exposição. Eu queria fazer uma observação que eu sempre quando começamos a falar do antropoceno, eu faço questão de dizer que a humanidade está feliz no antropoceno. Nunca nós fomos tantos, nunca nós fomos tão longevos, tão bem alimentados e tão ricos como no antropoceno. Com tanta previdência. Isso já está meio... já está ficando difícil, mas a verdade é essa. A humanidade nunca foi tão próspera como no antropoceno. Agora, o Zé disse, a humanidade deve se estabilizar, realmente os modelos indicam isso, uma estabilização em 10 bilhões de habitantes em meados deste século. 10 bilhões de habitantes não é pouca gente. A questão é como administrar os recursos naturais de modo a não cairmos numa trajetória, como você falou, de autodestruição. Não é? Haverá uma maneira de administrar com talvez mais sabedoria os recursos naturais, de forma a não cair numa trajetória de autodestruição, porque seremos 10 bilhões. Na melhor das hipóteses, se o crescimento populacional for contido, seremos 10 bilhões na metade do século. 10 bilhões que precisarão consumir mais energia, porque precisam, não é,
de energia para o desenvolvimento, que precisarão comer melhor. 1 bilhão de pessoas no mundo ainda passa fome. É verdade que a questão da fome não está diretamente relacionada à falta da comida, mas, de qualquer forma, o uso dos recursos naturais, sem dúvida nenhuma, se intensifica com o maior número de pessoas. A questão é como fazer. Nós não tocamos no assunto, nós estávamos falando disso na hora do almoço, se a gente ia tocar na questão das perspectivas de como encarar o futuro com relação ao antropoceno. Das perspectivas mais otimistas ou mais pessimistas com relação ao futuro. Não falamos nisso, né? Não, precisamos falar. Sim. Ah, você vai falar ainda? Não, vamos falar. Você já pode começar. Bom, então, nós estávamos comentando disso. Talvez seja possível uma gerência... A pergunta dele é diretamente voltada a essa questão. Então... É um gerenciamento do... Para mim, Sim. A questão era, nós estávamos vamos dizer assim, numa discussão que era bastante e rigorosamente científica mesmo. Sim. E aí, aspectos, vamos dizer assim, éticos da questão poderiam ser afastados, nesse sentido que eu quis dizer, a ética, e discutirmos o ponto de vista de estamos ou não no antropoceno, existem os marcadores, não existem os marcadores, Sim. Os problemas realmente científicos. E, no entanto, fica essa questão ética, quer dizer, puxa, será que, entende, nós não estamos, na hora que defendemos estas posições, né, de definição do antropoceno e tudo mais, esquecendo o outro aspecto, né? E aí a sua resposta foi muito clara, né? E me parece que eu li recentemente algo assim, crescimento da população não significa necessariamente esgotamento dos recursos da humanidade, o mau uso que se faz, né? A fome não é causada por falta de alimento. Mas o principal o principal é dizer com muita clareza que a solução para os problemas não é dar prioridade para a questão demográfica. Sim. É isso. Isso que é o principal que precisa ficar claro. Quer dizer, a questão demográfica, obviamente, é importante, ela está, aliás, na base de quase tudo, porque o resto é proporcional a ela, mas é errôneo imaginar que a solução desses problemas esteja em encontrar algum método de esterilização ou alguma coisa do gênero. Não é por aí. E essa discussão, evidentemente, já ocorreu eu só não tinha entendido muito bem quando eu disse, eu não entendi muito bem. A ética é o seguinte, porque, na verdade, não creio que a gente tenha falado aqui só pelo ângulo científico, deixando a ética de lado. Não acho. Se fizer uma revisão das intervenções aqui, você vai ver que a ética está presente o tempo todo, também, e alguns momentos até foi para outros terrenos, como a política. Assim. Então, mas, enfim, já que você colocou essa questão, e eu já estou falando, já introduzo. Quer dizer, é inevitável que numa discussão como essa as pessoas fiquem pensando, bom, e daí? O que os próprios cientistas, e aí eu acho que recai mais até para as ciências humanas do que para as ciências naturais, que é o seguinte, com que cenário você trabalha? Com um cenário de colapso, vamos dizer assim, para simplificar, um cenário de, ao contrário, como a Sônia acabou de dizer, nós nunca tivemos tão bem na história da humanidade, então é provável que o antropoceno... Tem muita gente que fala assim, uma das frases mais repetidas é bem-vindo ao antropoceno, né? O pessoal otimista gosta muito de falar bem-vindo ao antropoceno, para dizer o seguinte, se nós formos capazes de usar o progresso tecnológico que a gente está, no sentido de resolver os problemas que nós estamos indicando, em princípio, o cenário é otimista. Então, esses seriam os extremos, e no meio tem alguns que ficam meio em cima do muro e preferem dizer que se trata de um problema mais de gestão, outros falam mais de governança, e que não necessariamente está definido nem um cenário para o lado mais catastrófico, nem estaria correto ter todo esse otimismo com a tecnologia, etc. Né? Então, eu não vou antecipar aqui, o quadro é esse. Eu não vou antecipar aqui, para não me estender demais, qual é a minha maneira de interpretar isso. Quer dizer, porque eu acho que isso nos levaria a uma discussão mais ou menos complicada sobre como é que
esses sistemas funcionam e permitem ou não algum tipo de previsão sobre o futuro, mas também, e aí sim eu queria enfatizar muito, é uma coisa que eu procurei enfatizar no primeiro dia da nossa série seminário. Nós todos temos uma predisposição em relação à natureza que vai funcionar necessariamente na hora que a discussão entra nesse terreno. Por mais cientista e muito rigoroso que seja alguém, na hora em que vai discutir futuro, e principalmente futuro com esses componentes aqui que nós estamos discutindo, os sistemas naturais, os sistemas ecológicos, etc., seria, vamos dizer, ingênuo da nossa parte imaginar que não exista uma predisposição já psicológica, psíquica, eu até diria, em relação à maneira como a gente enxerga a natureza. Então é o seguinte, eu aconselho, caso vocês tenham interesse nisso, a ler um livro que, para mim, foi muito esclarecedor, que é o do John Adams, que foi traduzido aqui por insistência minha, que chama Risco. É um analista de risco. Então, uma das primeiras coisas que ele procura chamar a atenção é falar assim, é absolutamente errado você raciocinar como se todo mundo tivesse estivesse igual diante das evidências. Não. Quando um cientista olha para as evidências, ele também tem já uma predisposição para esse lado de achar que a natureza é muito delicada, ou achar que, ao contrário, que a natureza é muito robusta, ou coisas do gênero. Quer dizer, então, é isso que eu queria insistir mais do que entrar aqui em aspectos sobre a chamada teoria da complexidade e tal, que permitiria a gente ver quais são as chances qual o grau de confiança que pode ter esse cenário, seja eles quais forem. O ultra pessimista, o ultra otimista ou em cima do muro, o grau de confiança que esses cenários têm, do meu ponto de vista, é irrisório. Quer dizer, as pessoas não gostam disso porque você fica totalmente meio que na mão do acaso, mas é isso mesmo. Nós estamos muito mais na mão do acaso do que a gente imagina. E não me convenceu até hoje nenhuma teoria dos cientistas políticos que tentam fazer previsões de longo prazo, mesmo quando as questões deles são outras. Por exemplo, eu acho que muito mais, em termos de previsibilidade, é muito mais fácil discutir a questão nuclear do que discutir a questão mais geral dos problemas ambientais que nós estamos discutindo. Seria mais simples, né? E, no entanto, quem é que pode fazer algum tipo de previsão sobre alguém vai usar um arsenal nuclear e quando? Quais são as variáveis que você colocaria no modelo desse para poder chegar a algum tipo de previsão? Então, assim, quando a gente vê na literatura, os que poderiam ser classificados como otimistas, que são os tais do bem-vindo ao antropoceno, obviamente que eles têm uma propensão anterior a encarar a vida dessa forma. Quando você vê ao contrário, eu tenho colegas, né, que escrevem o tempo todo, repetindo que o colapso é amanhã e não sei o que e tal, também é óbvio que... Evidentemente que em relação ao pessoal chamado em cima do muro, é mais simples, é o seguinte, eles aparentemente, para eles, a natureza é tão robusta quanto delicada, a depender de alguma coisa. E o problema, a chave da questão estaria a saber, a depender do quê? Diga lá, você... Não, acho que eu já falei. Não, eu tenho uma coisa de mãe de Ná aqui, de previsão. Que eu acho o seguinte, costuma haver essa divisão muito grosso modo da maneira que a gente encara a natureza humana entre o pessoal que é mais Hobbes, né, que acha que o homem é um canalha, e o pessoal que é mais Rousseau, que acha que o homem é um bonzinho. Eu estou muito mais pro lado do Hobbes. E o Hobbes tem uma frase muito boa que é a seguinte: Covenants without the sword are but words. Tratados sem a espada não passam de palavras. Então, para essa questão, para o nosso futuro no antropoceno, a não ser que a gente aumente pesadamente o poder da governança global, a gente está ferrado. Agora, como fazer isso, eu não sei. O pessoal que está por aí, esse pessoal da nova direita também, que arranca os cabelos por causa o globalismo vai acabar com todos nós e comer nossas criancinhas e tal, ouvindo eu falar isso, eles vão arrancar os cabelos. Mas sem governança global, com muito mais espada na mão do que ela tem hoje, estamos ferrados. Então, o José Guilherme, que é um dos participantes do nosso
pequeno grupo do seminário desse ano está inscrito, e enquanto isso o Reinaldo vai lendo uma pergunta que chegou para ele aqui, de uma inscrita, de uma participante. Só que a minha pergunta era para o Reinaldo, porque eu queria só saber se você conseguiria indicar ou se lembrar exatamente, você se referiu a alguns cientistas que você andou lendo e que apontavam nessa discussão do antropoceno uma certa invasão da política na Catedral da Ciência ou coisa assim? Eu não vou lembrar agora. Eu lembro que eu fiz uma reportagem sobre um dos papers do grupo de trabalho que saiu, acho que na Science, estava na apresentação da professora, inclusive, e logo, acho que na mesma edição, na edição seguinte da Science, saiu uma reportagem comentando esse artigo e com essas vozes dissonantes. Mas os nomes eu não lembro, eu teria que procurar, me desculpa. Bom, a pergunta é para mim, então. O Reinaldo José Lopes mencionou no início da sua intervenção a questão de que estamos no negativo em termos de produtividade primária. Esses seriam um dos pontos de ruptura mencionados pelo professor Nobre no seminário há 15 dias sobre o sistema Terra, certo? Os pontos de ruptura são também considerados como indicadores do antropoceno pela Comissão Internacional de Estratigrafia. Produtividade primária, que eu me lembro, aquele grupo sueco usa muito isso, né? Como é que é o nome mesmo? Fugiu agora. Nordstrom. Hogstrom. Rockstrom. Que ele tem um conceito dos... São 5 pilares... Ai, gente, minha memória está ruim. As fronteiras, exato, as fronteiras planetárias, os planetary boundaries, né? Até onde a gente pode ir no nosso uso do sistema da Terra sem causar muito dano. Então, sim, pelo que eu me lembro, eu acho que tá na lista. Sim, eu acho que sim. Eu nunca escrevi exatamente sobre esse trabalho. Agora, acho que não entrou nos indicadores do antropoceno, não, pelo que eu me lembro. O pessoal da abordagem das fronteiras planetárias, eles fazem uma mera menção, citando um estudo sobre a produtividade primária. Mas não está com ênfase. A produtividade primária não é uma das 9 ou 10. Por que fala 9 ou 10? As pessoas ficam falando, é 9 ou é 10? Não. É porque eles fizeram uma coisa seguinte, o ciclo do fósforo e o ciclo do nitrogênio estão juntos, como se fosse uma fronteira. Mas, na verdade, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Então, você tanto pode interpretar que são 9 fronteiras como se são 10. Agora, nenhuma dessas fronteiras é a produtividade primária. A produtividade primária entra na argumentação, e agora a pergunta é, quando você estava falando, foi fulano, Beltrano, isso aqui, e eu estou tentando lembrar quem que eles citam. Mas não consigo me lembrar bem, e me pergunto se não é aquele Pimentel. Que é o produtividade primária? O Mali fala em 20%. Não, a discussão é quem que é o autor. O estudo sobre a produtividade primária, quem são os... Bom. Tem um livro do Thomas Lovejoy, no qual ele faz uma conta ali, mas eu não sei se ele fez essa conta apenas para o livro e não chegou a publicar o raciocínio inteiro dele. Agora eu não lembro de outras pessoas, mas o Lovejoy já escreveu sobre isso também. Bom, lembrando que nós temos mais 15 minutos no máximo, agora você vai falar Zé Guilherme. Então. Eu queria fazer um comentário um pouco sobre uma coisa que a Sônia lembrou aí. Essa questão, não acho que ela seja uma questão pequena, essa discussão que se dá no interior dessa semântica, né, do antropoceno, e tem mesmo acho que até o Hamilton tem um texto em que ele fala, menciona esse grupo do capitaloceno e tal. Mas eu acho isso uma discussão muito boa, porque, na verdade, vejam como ela ecoa, não é? O que a própria Sônia estava mostrando. Porque se é o homem, né, então, se isso é o antropoceno, por que não começou há 10 mil anos? Porque não é exatamente o homem, mas é um tipo de arranjo social, certo? Que daí tudo bem, se é o capitalismo, se é o pós-capitalismo, se é o capitalismo da terceira revolução industrial, né? Se é o capitalismo digital, se é o selvagem, se é o desregulado, se não é o capitalismo, mas é alguma outra coisa, algum outro nome, alguma outra nomenclatura que a gente vai encontrar, tudo bem. Mas, de fato, não é uma questão, a mim, pelo menos, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. A mim não me parece uma questão menor. Então... É o homem, mas é o homem num determinado arranjo ou numa determinada composição. E só queria fazer uma brincadeira, mas, Reinaldo, de onde saiu essa história de que o Rousseau acha que os homens são bonzinhos? Logo o Rousseau. É provocação. Não, vem cá.
eu vou falar uma coisa que me parece razoavelmente certeza, e depois uma outra que é meio aberto para discussão. Esse negócio de dizer que é capitaloceno me parece um absurdo total pelo seguinte: qualquer definição de capitalismo, qualquer grande autor sobre o capitalismo você pegar, o capitalismo começou muito antes do que essa geringonça de antropoceno. Principalmente se a gente conclui, como o consenso está formado, que foi meados do século XX, desculpe, qual que é a teoria capitalista que diz que o capitalismo começou no século XX? Não existe, nenhuma. Não, quer dizer, qualquer uma que seja Brodel, ou Marx, ou não sei o quê, a periodização do capitalismo é completamente diferente. Agora, então isso aí, para mim, assim, tudo bem, eu achei uma grande sacada do cara escrever um livro com o título Capitaloceno. Foi muito bom, do ponto de vista assim, de chamar atenção e tal, com certeza. Mas agora, deixando de lado, então, essa questão que para mim parece pacífica, quer dizer, que não corresponde, não tem nada a ver, o que eu vejo num certo número de autores das ciências humanas que são muito críticos, são contra, é que eles acham, aí então eu começo a dizer, acho que já é uma discussão mais interessante, eles acham que essa nossa insistência em ficar chamando a atenção, porque a espécie humana, de certa forma ajuda a diluir as diferenças que existem dentro da espécie humana, quer dizer, não chegando a extremos de dizer que quem está decidindo isso é um punhado de brancos arianos e não sei o quê, mas não é isso. Mas o que eles estão querendo simplesmente chamar a atenção é o seguinte: vem cá, se foi, como vocês estão dizendo, no meados do século XX que começou o antropoceno, nós não estávamos lá todo mundo em pé de igualdade nossa espécie humana. Isso, então, é um convite para uma discussão que me parece altamente relevante e muito interessante. Mas a taxação de que, em vez de antropoceno, devia chamar capitaloceno, não sei o quê, me parece bem... E eu, quando fui ver de onde vinha, vi que é um cara bem imaturo, lá, um sueco, essas coisas. Sueco, publica em inglês, sai um livro... Teve uma boa sacada, né? O título é uma sacada e tal. Mas não é uma coisa que se leve muito a sério, me parece. Na questão do aquecimento global, nas discussões políticas das exigências que são feitas a cada país e tal, com relação às emissões, essas coisas são levadas em conta, não é? Erroneamente, do meu ponto de vista, porque no caso da discussão do aquecimento global, veja bem... Atinge todo mundo, mas a fonte é variada, a fonte das emissões é variada. Isso foi o que mais impediu que se encontrasse uma solução. Nesse sentido, eu acho que o protocolo de Kyoto, contrariamente ao que muita gente continua a repetir, foi um tiro no pé. Eu acho uma coisa assim absurda. O protocolo de Kyoto é que instituiu isso aí, né? E já absurdo, antes de mais nada, até porque jogou os Estados Unidos para fora da negociação na época. Não foi só o Trump que saiu. Mas também porque a questão central é a seguinte: a imagem que mais facilita para explicar isso. Nós estamos todo mundo dentro de um barco. Aí tem uns caras que estão furando há um tempão o casco do barco e já fizeram um tremendo de um rombo. E tem uns que mal começaram a fazer uns furinhos. Aí você chega e diz assim: pô, gente, o que a gente vai fazer para se salvar? Aí os pequeninos falam assim: olha, vocês que começaram a fazer esses buracões aí faz tempo, vocês têm que assumir a responsabilidade de cuidar. Enquanto vocês tiverem isso, aí nós temos direito de continuar furando. É um negócio completamente maluco. Quer dizer, se realmente só funciona, essa discussão distributiva desse tipo, só funciona se você não aceita que nós estamos todos... Quer dizer, então é o seguinte, é o mesmo negócio. Essa coisa que a gente está dizendo o tempo todo, que tem que ter uma abordagem global, que depois passou a ser abordagem do sistema Terra, etc., não é brincadeira, não é para colocar isso na dependência de uma discussão política entre a diferença entre a Índia e os Estados Unidos, ou entre o nível de emissões per capita e tal. Porque se trata, em princípio, até aviso em contrário, de uma coisa que, sim, enquanto espécie, nós estamos causando. E, portanto, não dá para você começar a encontrar alguma via de governança
se você não entender que nessa imagem a única solução possível seria, mesmo que a responsabilidade fosse maior e o custo maior daqueles que começaram antes e que fizeram buracos maiores, mas de maneira nenhuma encontrar nisso uma justificativa para você continuar furando, que é o que foi reivindicado pelo mundo dito subdesenvolvido desde a Rio 92, continua no protocolo de Kyoto, e, vamos dizer, mal ou bem essa discussão começou a ser um pouco superada muito recentemente, né, em que está se encontrando algum tipo de coisa em que todo mundo assume alguma parte de responsabilidade na medida em que todo mundo apresenta. Diferenciada, mas de todo mundo apresenta, de qualquer forma, qual será a sua contribuição para a comunidade internacional. Quer dizer, os que fariam os furinhos, que queriam reivindicar o direito de continuar fazendo o furinho deles, eles agora estão falando assim, não, vocês têm mais responsabilidade, vocês têm que arcar com o custo, mas também vocês têm que nos ajudar a não furar mais. Mudou o discurso. Né? Mesmo que seja assim. Mas eu só vou furar, que foi em Paris, né? na última COP, na penúltima COP, foi muito delicada essa questão, porque a Índia mudou de posição na última hora e tal, e era uma peça-chave nessa história. Em grande parte por causa disso. Há ou não há compromisso de ajudar a Índia a cuidar do assunto, da comunidade internacional? É efetivo ou não o tipo de contribuição que os países mais ricos poderão dar à Índia se ela se comprometer a fazer alguma coisa nessa direção? Isso não há dúvida nenhuma, é uma discussão, mas é uma discussão completamente diferente do que como ela estava, principalmente no caso do protocolo de Kyoto. Eu estou vendo o microfone na sua mão aí, Zé, você vai falar ainda? Não? Tá. Então, não sei, vocês querem fazer um fecho, Reinaldo, Sônia? Só uma coisinha. Acho que Capitaloceno é um péssimo título por um motivo simples. Você bota um nome desse e pronto. Tchau, Estados Unidos, tchau, todo mundo, sabe? Não, desculpa, não dá, não adianta. Você do ponto de vista político, é invendável isso aí. Não adianta ficar batendo nesse tipo de tecla. Não tem jeito. E Rousseau, desculpa, Hobbes e Rousseau, perdão, é só, assim, a caricatura de manual, eu não sou um grande leitor de Rousseau, de Hobbes um pouquinho melhor, é só a caricatura de manual sobre estado de natureza. Se estiver errado, depois você me corrige. Bom, então, antes de fechar, porque sobram alguns minutos, é o seguinte, essa coisa do capitalismo está muito mais complexa, né? Porque a gente tem... qual que é o capitalismo mais pujante no momento, mais impressionante? A China, que é um país, em princípio, é um país com regime político comunista, né? Centralizado, ditadura e tal, não tem nada a ver com a ideia que se faz. Então é o seguinte... Eu não vejo mal nenhum. Eu não acho que o livro vai deixar de ser vendido nos Estados Unidos porque chama Capitaloceno, com certeza. Talvez não, vender o livro é uma coisa. Vender a ideia politicamente. Mas eu me referi principalmente à sacada que o cara teve de fazer um livro. Se ninguém mais... Vocês querem, Sônia, fazer algum comentário? Então, olha, muito agradecido a todos os que acompanharam até aqui. Eu fico sempre um pouco preocupado com essa história de um vídeo depois que vai ser muito importante que seja usado por pesquisadores, estudantes, etc., tenha 2 horas. Porque, normalmente, quando você diz que o vídeo tem 2 horas, desestimula muitas pessoas. Mas eu tenho visto, por exemplo, o Nobre era um bom caso, porque tinha ele, né, como pessoa que atrai muita gente. Eu andei perguntando para as pessoas, assistiu? Não sei o que tal. É meio raro que a pessoa diga que assistiu inteiro. Mas, normalmente, a primeira metade assistiu. E a outra coisa também, que a vantagem é que esse meio conversa, ping-pong e tal, também acho que facilita que a pessoa fique mais... Com 4G, Bluetooth no carro, a pessoa ouve no trânsito. Como se fosse podcast, né? O pessoal usa muito vídeo de YouTube como se fosse podcast hoje. Não está assistindo a imagem, mas deixa o som e vai ouvindo. Comum com vídeo grande na internet. Isso. Bom, então, olha, muito agradecido, principalmente ao Reinaldo, que eu não sei se vocês todos sabem, apesar de ser jornalista, editor da Folha, imediatamente vocês imaginam que ele mora na Barão de Limeira. Mas não, ele mora em São Carlos. Carlos do Pinhal, muito longe do Antropoceno. Então ele faz um grande esforço para vir aqui, voluntariamente, benevolamente, aceitar esse convite. Já é a 2ª vez. E eu estou realmente com uma dívida imensa com você, Reinaldo. Muito obrigado mais uma vez. Faz uma resenha boa no meu próximo livro.
E a Sônia também, porque não só pela nossa colaboração aí durante a série de seminários, mas por ter feito uma espécie de fecho com chave de ouro com a exposição que ela fez aqui, que de todo esse vídeo de 2 horas, com certeza é a parte mais importante para quem quiser, vamos dizer, fazer uma ideia do que a coisa se trata. Foi muito bom. E muito obrigado também pelas perguntas, que eu já agora posso dizer isso, foram melhores do que em outras vezes. Porque, como esse aqui só nesse semestre já é o 3º evento desse tipo que eu faço no IEA, dá para ficar comparando assim. As perguntas hoje foram bem melhores do que em outros momentos. Muito obrigado. Então, até um próximo evento desse tipo.